Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, o 27º episódio. E eu vou conversar com uma querida amiga, muito querida. Ela é crítica literária, pesquisadora, poeta, Mariana Belize. Mariana Belize vai falar sobre o filme O Sétimo Selo, vai contar um pouquinho da sua trajetória no mundo da literatura, enfim, vamos conversar um pouco com a Mariana e eu vou mandar o convite para ela. Oi, Mariana. Oi, boa noite. Você me ouve? Ouço bem sim. Um prazer falar com você. Que alegria que você tenha aceitado participar do projeto. Eu que acompanho você desde o momento que conheci você num intervalo de um evento na UFRJ, conversando com os queridos e amados Cinda e Ronaldo, né, e você foi desde o primeiro momento muito gentil, muito solícita, depois passei a ler os seus poemas, as suas resenhas na internet, né, e tive a felicidade de que você tenha aceitado participar do projeto. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigada. Para mim é um prazer também estar aqui. É um grande reconhecimento do meu trabalho, principalmente com relação à obra do professor Ronaldo Lima Lins, que é a obra que eu estudo. Então, para mim é um reconhecimento desse trabalho assim, muito grande, muito importante. Estar aqui para falar não só sobre o filme, claro, para participar do projeto, mas principalmente para trazer um resultado de uma pesquisa acadêmica sobre a obra do professor Ronaldo. Fantástico. Olha, o professor Ronaldo é incrível. E o trabalho que você fez, né, discutindo a subjetividade na obra do professor Ronaldo, daqui a pouquinho você vai falar mais detalhadamente, mas eu sei que foi assim um assombro para a banca que avaliou, foi realmente um marco na UFRJ o trabalho que você fez, e eu fico muito feliz que você tenha se desempenhado tão bem, que a tua pesquisa tenha sido tão bem recebida, porque os desafios são grandes e você batalhou pra caramba, não é verdade? Sim, foram muitos os desafios, assim, principalmente na pesquisa, porque não tem muita fortuna crítica, né? Então eu contava com uma fortuna crítica bem reduzida, e aí o processo foi realmente de criação, né? A partir do que a obra, de diálogo completo e complexo com a obra, né, que eu tinha em mãos, mais do que com comentadores, por exemplo, né? Como uma pessoa que pega uma pesquisa para fazer sobre Machado de Assis, ela tem muitos comentadores, ela tem muitas pessoas com as quais ela possa dialogar, mas com relação à obra do professor Ronaldo, realmente foi uma coisa assim que era um processo de diálogo constante com a obra, né? Então, foi algo assim que exigia, além de muita leitura, claro, mas exigia uma atenção total à construção da obra. Quero aproveitar, Mariana, a tua presença para mandar um grande abraço para o público que tem acompanhado o projeto, né, as pessoas que assistem os programas quando eles estão ao vivo, indo ao ar, ou aquelas pessoas que depois visitam a plataforma do Instagram, ou do YouTube, ou o site do projeto, ou ouvem o projeto, né, no Spotify, os podcasts que a gente tem desenvolvido, e comentam, e ajudam. Isso é muito importante para o projeto, isso é um reconhecimento, né, para esse trabalho que está sendo feito, de encontro, de afetividade com pessoas que trabalham pela cultura, pela literatura, que de alguma forma se relacionam também com o cinema. Então, quero agradecer. Muita gente passa, deixa um oizinho, deixa um coraçãozinho, faz um comentário e vai cuidar de outras coisas, mas mesmo esse momento, né, rápido, em que a pessoa passa por aqui e dá uma força, para a gente é muito importante. E quero também mandar mais uma vez um grande beijo, um grande abraço para a Cinda Gonda, para o professor Ronaldo Lima Lins, né, para o professor Cícero César, que é um padrinho desse projeto. E assim, eu sei que você é uma pessoa que procura abrir espaço com o teu trabalho para outros pesquisadores, para outros poetas, para outros artistas. É uma voz importante, não é? Que dá visibilidade, na falta de uma palavra melhor, para a arte que se produz, por exemplo, na Baixada Fluminense, vários grupos, vários autores e autoras, eu sei que tiveram muitas vezes a primeira oportunidade de crítica, de visibilidade com o teu trabalho, né, e outros autores Brasil afora.
Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vou te fazer a pergunta, que é o mote do nosso projeto, tá bom? Vamos lá. Mariana Belize, como é o filme da sua vida? O filme da minha vida é O Sétimo Selo. Primeiro porque a minha vida ela é meio sem graça, assim. Eu sou uma dona de casa, entendeu? Uma dona de casa pesquisadora, né? Então, O Sétimo Selo é um filme muito especial para mim, porque ele trata de assuntos muito pesados, né? Uma breve sinopse. Um cavaleiro vem de uma batalha das cruzadas e ele volta para o país dele devastado pela peste negra, pela fome, pela miséria. E quando ele chega, ele encontra com a morte, né? E ele, para ganhar um tempo ou tentar descobrir alguma coisa, a gente não sabe muito bem a intenção dele o Bergman fez muito bem em não mostrar qual era a intenção real dele ao querer jogar com a morte. Mas ele convida a morte para uma partida de xadrez, né? Muita gente diz que ele visa ganhar a morte, vencer a morte e se tornar imortal e não morrer. No fundo, talvez nem seja isso, a gente não tem como dizer. E aí, dentre essas jogadas que ele faz com a morte de xadrez, a gente acompanha o contexto do filme, que é a questão da miséria, da peste. E tudo isso, que poderia ser uma tragédia infindável de 1h30, na verdade se torna uma metáfora enorme para a vida. Ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? Em que existem momentos de humor, existem momentos de uma crítica social assim muito forte à hipocrisia da igreja e das próprias pessoas mesmo. Então, assim, esse é o filme da minha vida, porque eu assisti ele muito nova, e ele foi um filme que me chocou muito na época quando eu assisti. E ele é um filme que, de certa forma, me acompanha quanto mais eu estudo o existencialismo, quanto mais eu leio sobre Sartre, quanto mais eu entro na obra de Ronaldo Limalins, mais eu entendo a posição desse cavaleiro que joga com a morte, porque nós todos somos esse cavaleiro que joga xadrez com a morte todos os dias. A gente sabe que vai perder, mas a gente joga assim mesmo, né? Então, por mais que seja um assunto muito pesado, é um assunto que está sendo falado o tempo inteiro, né? A presença da morte. E, enfim, por isso que esse é o filme da minha vida. Ô Mariana, a Cinda entrou aqui, está nos assistindo, está dizendo para a gente o seguinte: boa noite, queridos amigos, alegria estar aqui, carinhos. A Cinda é maravilhosa. Um beijo, Cinda. Beijo, Cinda. Beijo, professor Ronaldo. E muito Mariana, então, obrigada a todo mundo que está assistindo. deixa eu te fazer uma provocação sobre o filme, porque eu tenho comentado algumas vezes aqui, muitas vezes o filme que o convidado ou convidada escolhe falar sobre é um filme que eu já assisti, muitas vezes são filmes que eu ainda não assisti, mas faço o meu dever de casa de ir assistir. Esse eu já conhecia, mas por conta da sua participação eu resolvi assistir novamente para a nossa conversa. E, inexplicavelmente, diferente da outra vez, talvez porque da outra vez eu estivesse influenciado por uma questão de ser um clássico do cinema, um ícone, ser um Bergman, essa coisa toda, dessa vez eu vi muita coisa de humor no filme. E aí eu falei, eu vou perguntar para a Mariana. Mariana, eu estou errado em ver humor naquela situação, o sujeito jogando xadrez com a morte, mas há espaço ali para que diversas situações brinquem com a questão da existência humana numa situação de miséria ou de medo. Queria que você comentasse isso. Cara, isso para mim é uma grande chave, assim, do filme, sabe? Porque como é possível? Eu também não sei como é que é possível existir humor no meio da tragédia, mas existe. E aí é a complexidade do filme a partir do entendimento sobre a vida. Quando a gente vê os paradoxos, as ambiguidades que o filme traz, que num momento mostra a morte, mostra o sofrimento, e depois mostra um cara pintando uma igreja e cantando uma cantiga, falando um monte de coisa que a gente acaba rindo, assim, porque eu acho que o riso, ele é também paradoxal, porque muitas vezes a gente ri de desespero, a gente ri de nervoso, a gente ri... Então, assim, esse espaço do riso dentro desse filme é muito importante nesse sentido, da gente conseguir compreender que a vida é esse paradoxo, sabe? Não tem como a gente jogar com a morte sem achar a condição absurda
Porque, na verdade é isso, né? O filme é um absurdo, né? Porque a gente não consegue jogar xadrez literalmente com a morte, sabe? Então eu acho que o riso é um riso de absurdo, é um riso de meu Deus, como é que isso está acontecendo? Como é que a gente está pensando, sabe? É um riso sem saída, é uma coisa humana. Eu acho que é isso, é humano, demasiadamente humano, esse riso do incômodo, sabe? Não é de uma comédia comum, de uma situação comum, não é um riso do stand-up, por exemplo, que é uma coisa que ele joga ali, você ri e tem um punchline, sabe? Não é uma piada. É uma situação assim, degradante que a gente observa e acaba rindo porque não tem saída. Acho que é isso. É um riso porque a gente não tem saída, sabe? A saída que tem é, talvez, uma gargalhada. E aí pensei agora, lembrei, porque eu sou um bandista, né? E as pessoas se perguntam muito, assim, por que que as pombagiras, elas riem quando elas desincorporam? E, e o riso em Exu, ele é esse paradoxo, entendeu? Não é para ser compreendido, não tem explicação, é uma coisa, sabe? É, é a presença da encruzilhada, é o que não tem resposta, é o paradoxal. E esse filme, ele demonstra justamente isso, esse riso incômodo, entendeu? Agora, fiquei pensando também na pertinência desse filme aparecer nesse momento, né, trazido por você, porque tem uma das cenas, né, que eu tinha esquecido dessa cena, mas hoje ela me bateu tão forte, que é o momento em que ele derruba as peças do tabuleiro, né, diante do cheque, e aí ele derruba as peças do tabuleiro e a morte diz para ele, não tem problema, eu sei onde estavam todas as peças. E fico pensando, né, como essa metáfora ela é levada ao extremo numa cena como essa, né, da morte acompanhar o indivíduo em todas as circunstâncias. É porque assim, né? Aí demonstra justamente a nossa impossibilidade de lutar contra um fato consumado, né? Porque a, a, a jogada dele de querer jogar com a morte é um ato de desespero, sabe? De certa forma, é de não aceitar que vai morrer, né? Pensa bem, ele é um cara que sobreviveu a uma guerra. E ele sobreviveu às cruzadas, ele volta para casa e ele vê que ele sobreviveu. Ele pensa, bom, agora eu vou viver da forma como for possível, porque ele nem pegou a peste, sabe? Ele não está morrendo de fome. Então ele está podendo viver de alguma forma ali dentro. E o pior, além disso tudo, ele ainda está nesse sistema horroroso dessa época de miséria, de peste, de fome, de tudo. E ele percebe que ele não quer morrer, que ele quer viver. Então, imagina, é um desespero, sabe? É um desespero, é uma angústia, para usar o termo do Sartre, né? É a angústia que move ele a essa tentativa enlouquecedora de jogar com a morte. E nesse momento que ele derruba as peças do tabuleiro, a gente vê o quanto talvez não seja em si a vida que dá sentido às coisas, mas é a morte que dá sentido a essa arrumação de peças. Porque eu lembro muito do Benjamin falando no narrador, que ele fala quando um ancião morre, conta a história dele para os seus filhos que vão ficar, ele rearruma as suas memórias para poder contar aquela história. Né? Ele é o narrador de si mesmo. E o quanto esse cara percebe que ele não tem para quem se narrar. Né? Que ele está sendo narrado ali através do filme, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, eu acho que fica nesse sentido mais trágico da coisa, de que a morte é que dá sentido à vida, por incrível que Mariana, pareça. eu quero aproveitar, as pessoas estão comentando aqui, estão chegando para nos assistir, quero mandar um abraço para a professora Beatriz Helena, foi minha colega, estudou comigo, né? Foi orientanda da Cinda também, muito querida. A professora Gilda Batista, a professora Tatiana Reis,
a Carla Reis, que está sempre acompanhando o programa, e a Alexandra, que está sempre acompanhando e comentando aqui as nossas lives. Então, quero mandar um abraço para essas pessoas. E ainda sobre o filme, Mariana, eu queria, não sei se você gostaria de comentar, mas me chamou a atenção ainda os rituais de uma igreja bastante primitiva, né? Autoflagelação, aquela coisa da procissão ali meio, né, com violência, a moça sendo preparada para ser queimada como bruxa, né? E o filme consegue fazer um desenho bastante cruel dessa igreja primitiva em seus rituais, né? E a gente percebe, né, que, de certa forma, é algo que existe no imaginário popular, no imaginário comum, que esses ritos, né, eles em nenhum momento fazem com que as pessoas se tornem melhores, entende? Naquele momento ali, a gente vê uma coisa quase de que esse sofrimento vai purgar o seu corpo. E tem a questão do pecado original ali também, que entra, né? Que todas aquelas pessoas que estão ali se flagelando, elas acreditam piamente que nasceram de um pecado original e que tem que fazer aquilo ali. E essa visão de pecado original, né, é algo que, quando o cavaleiro vai para a cruzada, que ele volta com a fé abalada. Então, você imagina para ele como é ter essa fé em crise e observar que a mesma igreja que o mandou para uma guerra, faz aquilo com pessoas que estão em situação miserável, sabe? E assim, a bruxa ser queimada, eu sempre penso naquilo ali como uma coisa atemporal, pela situação das mulheres, né? As mulheres estão sempre sofrendo as consequências de guerras que não são nossas, de um mundo que não foi construído para nós, nem pensou nas nossas necessidades, de um ciclo completamente masculino. Então, aquela mulher ali, e ela ter aparecido, e ela está em silêncio sempre, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, ainda que exista essa cena, eu lembro muito da cena do Monty Python, quando também tem uma bruxa em um dos filmes do Monty Python, e eu sempre rio dessa cena porque, para provar que ela é uma bruxa, as perguntas são muito absurdas no filme do Monty Python, né? E ali no Bergman nem há perguntas, né? Só há as certezas de que aquela mulher, e se ela for queimada, todo mal vai ser levado com ela e as coisas vão melhorar porque a culpa da praga é dela e, enfim, né? É uma situação que hoje não se queimam mulheres assim em praça pública, mas e se a gente pensar na questão da violência doméstica, por exemplo? Se a gente pensar no genocídio indígena, né? Se a gente pensar no genocídio negro que acontece, então, de certa forma, as mulheres estão sempre sendo queimadas, né? A Carla Reis está comentando aqui, é o patriarcado, nós somos as netas das bruxas que não morreram. Pois é, entendeu? Então, realmente tem essa questão do patriarcado, que pensa, tem a questão da violência doméstica, que é o ponto de hoje. E no filme é chocante perceber aliás, é chocante perceber com os nossos olhos de hoje que aquilo ali continua acontecendo de uma forma ou de outra. É interessante, né? Enfim, a gente está discutindo aqui a questão da mulher, né? Que primeiro rotulada de bruxa, mas se a gente para pensar nas mulheres que aparecem com algum destaque no filme, você tem a figura da mãe, você tem a figura da adúltera e você tem a figura da bruxa em maior destaque na narrativa do Sétimo Selo, né? E aquela mãe, ela é uma artista, né? Assim, não sei se você se lembra, mas ela é uma artista circense, né? Isso. Que é circo, né? Mas é uma coisa de um teatro que eles fazem para aquelas pessoas ali. Então ela é uma artista, né? Ela é uma artista e ela é uma mãe que cuida daquele neném. Então essas figuras femininas também que o Bergman coloca em destaque, elas demonstram muito bem os papéis sociais das mulheres, né? Como também não só aquela bruxa sendo queimada, mas aquela mãe que morre no final também. Então,
A gente continua vendo uma repetição. Por isso que é um filme atemporal, porque não é, claro, o mesmo contexto, mas no fim, ao cabo, a situação continua praticamente a mesma, né? Mariana, você é mestra em literatura brasileira, né? Defendeu lindamente a sua dissertação, mas eu queria voltar um pouquinho, até chegar a esse ponto. Como é que a literatura entra na sua vida? Olha, ela entra na minha vida através do meu pai, né? Porque o meu pai, ele sempre foi alguém que me incentivou em todos os campos de artes, assim, desde a da pintura que eu tento fazer até o cinema. Eu assisti, a primeira vez que eu vi O Sétimo Selo foi com ele, e todos os livros de Desculpa, literatura. Mariana, Hum, perdão, você falou da pintura. Mostra esse quadro que sim, está no fundo aí, por favor, da imagem, dá pra ver? por favor. Assim. Coloquei. Não sei se todos viram, acredito que sim. Quem é a autora desse quadro? Fui eu que fiz. É que eu pinto porque assim, eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade. Então, assim. E aí um dia eu descobri que pintar me acalmava. E aí eu pinto para me acalmar de verdade, assim, não é algo assim que eu tenha estudado profundamente, é mais para conseguir levar a vida mesmo. E aí a literatura também entrou nesse espaço como algo que me ajudava a viver melhor, na melhor das circunstâncias. A literatura estava ali comigo, é, vamos dizer assim, em todos os momentos. Tanto que, assim, eu nunca pensei em fazer letras. Eu fui fazer letras porque eu não passei em outra universidade. Eu não sabia como é que ia ser, né? E no primeiro período eu acabei me apaixonando justamente por essa questão da literatura, né? Então, mas voltando, como é que a literatura entrou na minha vida foi isso, foi através do meu pai, que ele tinha uma biblioteca bem grande e ele me sugeria as leituras. Algumas eu gostava, outras eu não gostava, né? Mas acabei desenvolvendo o hábito da leitura, que é muito importante, e acabei desenvolvendo um senso crítico de conseguir escolher o que era melhor para eu ler, o que eu ia gostar, né, e tal. Mas foi basicamente isso, entendeu? Foi assim que aconteceu. Mas na escola você era aquela aluna que fazia os versinhos, que participava dos eventos dizendo os poemas. Já na escola esse interesse pela literatura se manifestava também? Eu comecei a escrever poema com 13, 14 anos, né? Aquelas coisas, né, de pré-adolescente e tal. E aí, com o tempo, eu fui escrevendo cada vez mais. Mas, assim, participei de eventos na escola, depois na faculdade também participei de eventos voltados à poesia, fiz parte de coletivos de poesia, fiz eventos, saraus, participei de saraus assim durante acho que uns 3 ou 4 anos direto, na Baixada Fluminense, com coletivos de poetas da Baixada Fluminense, entendeu? E aí depois eu tive que voltar a atender apenas a carreira acadêmica, porque não dava para fazer tudo, né? E a minha vida sempre foi muito turbulenta, embora seja sem graça, mas é muito turbulenta de problema. Então, eu tive que fazer essa escolha de colocar a minha sobrevivência em primeiro lugar, né? Mas assim, né, tu sabe, a literatura nunca me deixou e eu também nunca deixei, sempre escrevi, sabe? E aí em 2015 eu comecei a escrever resenhas, né, de autores da Baixada Fluminense, de eventos e tal. E, e foi a partir daí que talvez eu devesse adotar a crítica literária na minha carreira acadêmica. Entendi. E como você chegou à obra do professor Ronaldo? Fala desse encontro com a obra e do teu trabalho com a dissertação, com Ele a tua pesquisa. estou com problema no som, não estou ouvindo você. Não está me ouvindo? Não. Não? Travou o som? Só um instantinho. Deixa eu colocar o fone aqui. Você me ouve? Não, não estou ouvindo. Não sei o que eu. Não? Desconecta.
Você pode desconectar o fone? Tira o fone, tira teu fone. Voltou o som? Acho que eu vou ter que ficar sem fone. Você está me ouvindo? Agora tô. Vou ter que ficar sem fone. Às vezes dá esse probleminha mesmo, a gente já teve algumas situações aqui. Eu vou refazer a pergunta, se você me permitir. Tá. Eu disse o seguinte, como foi o teu encontro com a obra do professor Ronaldo Lima Lins? Eu queria que você falasse da tua pesquisa, né, do desenvolvimento da tua dissertação e de como foi o momento da defesa, porque foi um momento bastante impactante, né? Cara, essa história é muito engraçada, porque assim, foi ao acaso. Tava tendo uma peça da peça do Ronaldo, Jacques e a Revolução, no Teatro Zimbisque. E era perto do meu aniversário, isso em 2017. Era perto do meu aniversário, né? E aí eu ganhei um convite porque um dos atores foi meu professor de teatro. Eu ainda passei pelo teatro. Do meu professor de teatro na época que eu fiz teatro no Sesc. Aí eu acabei indo na peça e aí eu sentei numa das mesas. Eu acho que não cheguei a fazer isso. Não, eu sentei ali e o Ronaldo, que eu não sabia que era o autor da peça, não sabia qual era a peça, ele sentou do meu lado. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, a gente conversou, a Cinda chegou, me deu um chocolate, nunca tinha me visto, nem sabia quem eu era, me deu um chocolate. Sim, E, sabe, assim, muito engraçado contar isso. E aí a gente entrou para assistir a peça e no final eu descobri que o autor da peça, eu tinha acabado de conversar com o autor da peça. Aí eu saí, falei assim, gente, vou comprar a peça, eu fiquei apaixonada pela peça. Eu entrei na obra do Ronaldo através do teatro, através de Jacques e a Revolução. Aí eu fui, comprei a peça, levei para casa e fiquei apaixonada. Daí em diante, eu não estudei assim. É claro que eu tinha o site já, eu já estudava literatura brasileira contemporânea, mas assim, eu fui buscar cada vez mais da obra do Ronaldo. E sem encontrar muitos comentários, não tinha resenhas e não sei o que, assim, na internet, tinha pouco. E para mim foi uma coisa muito interessante, assim. Eu fiquei estudando direto, estou aí até hoje. E vou continuar estudando. Agora, no dia da dissertação, você estava calmíssima, né? Na defesa? Não estou ouvindo. Oi? Caramba. Som? Não? Caiu? Deixa eu botar o fone. Vê se... Agora eu estou te ouvindo aqui. Voltou o som? No fone. Tá. Eu te fiz uma provocação. No dia da defesa da dissertação, você estava calmíssima, não é? Nada, eu tava uma pilha de nervos, eu tava me tremendo toda. E tava todo mundo achando que eu tava ficando. Eu acho isso muito engraçado, que eu posso estar no nível de nervoso e quase não parece assim que eu tô nervosa, entendeu? E eu consegui apresentar e eu falei depois que estava nervosa, e até o meu orientador na época falou assim, nossa, mas se você não falasse, ninguém ia perceber. E realmente, pelo jeito, estava todo mundo achando que eu estava ótima. E eu estava super nervosa. Você pesquisou a subjetividade e você... Não tô ouvindo. Não? Caramba, que coisa chata esse negócio do som. Você está me ouvindo agora? Vê o volume do teu... Agora eu tô ouvindo de novo. Alguma coisa com a conexão, não se incomoda. Deixa eu te dizer uma coisa. Você diz aqui para mim, na pré-pauta, o seguinte, estou lendo, tá? Não fiz teste para princesa e tenho para mim que meu cachorro conversa com a câmera e quebra a quarta parede quando não estou vendo. Eu quero que você me explique, porque isso é maravilhoso. É porque você falou da questão do filme da minha vida, né?
E é isso, assim, Isso. eu sou uma personagem secundária na minha própria vida, sabe? Eu sou aquele cara que a câmera tá rodando e eu tô andando pela rua e não tem fala, não tem. É um filme muito sem graça, que na verdade quem é o personagem principal é o meu cachorro, que de vez em quando ele conversa com as pessoas, os espectadores, entendeu? Ele é a melhor pessoa, eu falo que ele é a melhor pessoa da minha casa, assim, porque, sabe, ele é uma figuraça. Eu achei sensacional essa resposta, porque o cachorro quebra a quarta parede e conversa com o espectador. Exatamente, ele é o protagonista, não tem, eu não sou protagonista do meu próprio filme, assim, não dá, porque não dá, sabe, assim, é tipo uma Cinderela que não teve fada madrinha e ela teve que, sei lá, ela teve que continuar ali dentro daquele castelo, ou então sair para sempre e seguir o rumo dela e deixar aquele bando de gente para trás, sabe? Sem príncipe, né? Sem príncipe, sem esses bagulho de final feliz, assim. Eu fiquei pensando, a propósito ainda da tua dissertação, você foi orientada pelo professor Dal Bastos, não é isso, da UFRJ? Uhum. E fiquei pensando se você pretende seguir estudando a obra do professor Ronaldo Lima Lins. Sim, com certeza. Tô em processo de escrita, inclusive, sobre a obra, né? E de pesquisa no acervo. Então, eu estou sempre trabalhando no Ronaldo, assim. Eu posso estar com os meus projetos, a literatura íntima, porque eu sempre tenho que estar lendo e pesquisando sobre literatura brasileira contemporânea, que a minha paixão é essa. Mas, em contrapartida, eu sempre estou pesquisando sobre a obra do Ronaldo. Assim, é automático, porque já se tornou uma rotina tão grande para mim, a coisa já está tão no meu cotidiano, que tudo que eu vejo, que eu relaciono à obra dele, eu anoto, sabe? Eu estou sempre em processo de pesquisa com relação à obra dele. Não é algo que não, hoje eu vou parar para fazer. Não. É assim, o mestrado acabou, né? Eu defendi, a minha dissertação está lá no ar, para quem quiser ler e tal, papapá. Mas o processo de pesquisa não acaba, e talvez não acabe nunca, sabe? Porque é uma obra, como toda grande obra, é inesgotável, entendeu? E assim, o que move a minha pesquisa é justamente o interesse em não esgotar, em cada vez abrir mais, para cada vez as pessoas lerem mais que a minha pesquisa não seja única, que ela se desdobre em outras pesquisas, não só minha, mas como de outras pessoas, sabe? Porque eu não quero ser dona de obra nenhuma, muito pelo contrário, eu quero mais é que o mundo pesquise a obra do Ronaldo, leia a obra do Ronaldo, sabe? Eu quero que ele seja lido, sabe? Assim como outras pessoas também que eu pesquiso e leio da literatura brasileira contemporânea que não são lidas, entendeu? As pessoas ficam tão vidradas no pessoal de Rio São Paulo que esquece que o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Aí lê Rio São Paulo, acha que pronto, leu a literatura brasileira. Aí tem Mato Grosso, tem Rio Grande do Sul, que passa batido, tem Minas Gerais, que passa batido às vezes, sabe? Porque o pessoal tá com a mente fixada em Rio São Paulo. Ficam no eixo Rio-São Paulo e não leem os outros autores e autoras, né? Saiu o som, vê aí a conexão que está. Agora eu tô ouvindo. Eu estava dizendo o seguinte: os leitores e mesmo os críticos ficam no eixo Rio-São Paulo e acabam não lendo autores e autoras de outros estados, né? Sim, sim. E daí é o que você fala assim, que você sente às vezes que eu fico com raiva, né? Quando eu escrevo algumas coisas no Facebook, porque assim, eu enxergo isso e eu tô dentro da universidade, querendo ou não, então eu sei que isso acontece, não é uma orelhada, não é um achismo, isso acontece, né? E quando as pessoas de fora falam que, por exemplo, tem um autor que ele fala muito sobre isso, Roberto Menezes. O Roberto Menezes constantemente fala sobre a fixação das pessoas por Rio-São Paulo, como se Brasil, a literatura brasileira fosse Rio-São Paulo. Ele não está errado, mas as pessoas agem como se ele fosse maluco, como se ele estivesse falando sozinho. E é assim que acontece. Sabe, quando a gente fala, as pessoas acham que a gente está exagerando. As pessoas falam que a gente está exagerando. E eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo falar tranquilamente.
Não sei se você já percebeu. Acho que dá para perceber. Então, quando eu escrevo alguma coisa, as pessoas falam, nossa, a Mariana já está brigando, a Mariana já está arrumando problema. Porque é só arrumando problema, gente. E, digo mais, nem arrumando problema a gente não consegue resolver isso. Porque não depende de mim, que não sou dona de jornal, tá entendendo? Depende das grandes revistas literárias terem a boa vontade de contratar alguém que queira escrever, sabe? Que não quer pegar o livrinho do amiguinho, sabe? Para ler, escrever, resenhar. E é aquilo, hoje em dia tem tanto blog, tanto site, tanta coisa, que você nem sabe mais dizer quem é o crítico. Porque na época do Antônio Cândido, quantos eram? Eram formados pela universidade. Eram homens, brancos, héteros, aquela coisa toda. Mas eles faziam uma leitura de qualidade das obras. Hoje em dia, qualquer pessoa que está aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, faz uma resenha e diz que é crítico. Faz uma resenha e diz que é crítica. E não é crítica. Sabe? Você pode falar, você pode dar a sua opinião, mas a crítica não é questão de opinião. Crítica é questão de estudo. Tem pessoas na universidade... Essa questão do negacionismo, ele acontece na literatura. Sabe? Ele acontece na literatura o tempo todo. Que a pessoa acha que sentou a escrever um livro, é um escritor. A pessoa acha que sentou e escreveu uma resenha do tamanho de uma sinopse de 4 linhas. Não, eu sou crítico. E não é. A gente tem uma universidade, a gente tem uma carga de leitura gigantesca, anos e anos de pesquisa, tanto da gente em si quanto da gente lendo dos outros, para isso acontecer. Sabe? Aí fica parecendo que eu sou uma pessoa cri-cri, que eu sou uma pessoa raivosa ou revoltada. Mas não é, porque assim, eu fiquei 2 anos estudando a obra do Ronaldo como uma pessoa, como uma bolsista CAPES. Como alguém que era reconhecida pelo governo para fazer aquela pesquisa. Entendeu? Então, não é bagunça. Literatura é arte. Não é bagunça. Crítica literária não é bagunça. Sabe? E aí as pessoas acham que a gente está sendo antiquado, sabe? Ah, a Mariana está defendendo a crítica literária porque é um posicionamento antiquado. Ou, me desculpe o termo, né? Mas ou porque está querendo cagar regra. E não é isso. A crítica há muitos séculos deixou de ser questão de opinião, deixou de ser juízo de valor há séculos. Qualquer um que lê uma resenha que eu escrevo ou uma realidade de outros resenhistas que existem, vai ver que não é uma questão da gente dizer se o livro é lindo, se o autor é maravilhoso. É a qualidade da obra que dita o que eu vou escrever, por exemplo. Entendi. Agora, você começou com um projeto que chamava-se Olho de Belize, e hoje você tem um novo projeto de crítica, de resenhas, de acompanhamento das leituras críticas que você faz. Você poderia falar sobre esse novo projeto? Pois é, o Literatura Íntima, ele surgiu por uma espécie de desgaste do Olho de Belize. Eu sentia que o Olho de Belize ele já tinha, vamos dizer assim, já deu o que tinha que dar, sabe? E eu queria fazer uma coisa que fosse totalmente nova, porque eu tinha acabado de defender a dissertação e não via naquela estrutura física, né, do site do Olho de Belize, algo que fosse profissional, era mais um blogzão mesmo e tal, né? Recebia texto de outras pessoas e o nome do site estava vinculado ao meu nome, Belize, era o meu. Então eu não sentia que estava vinculando as outras pessoas no projeto, mesmo recebendo texto de outras pessoas, entendeu? Então eu resolvi abolir o Olho de Belize, criar o Literatura Íntima, né? Que só tem os meus textos, os meus serviços lá, resenha, de leitura crítica, né, que eu faço também e tal, e no futuro criar um projeto, um site, um jornal, uma revista, que pudesse engajar outras pessoas e outras leituras nesse projeto. Eu ainda não tive tempo de fazer, né, mas eu ainda tô com isso na cabeça de fazer ainda. Sabe? E Literatura Íntima é isso, ele é um espaço onde estão as minhas resenhas, é o meu espaço lá com minha cara, sabe? Serião, azul marinho, aquela coisa bem, bem serona mesmo com a minha cara, entendeu? Mariana, eu fico pensando, a partir do que você falou, não é, na existência talvez, né, de um sistema ou de uma prática
que não permita que determinados autores e autoras cheguem ao conhecimento do grande público, ou possam ter suas obras estudadas, né? E aí, muita gente pode supor que isso é por conta da qualidade do autor, ou seja, se o autor ou uma autora ainda não foi lido, não foi estudado, é porque ele é ruim, ela não é tão boa, né? Ou então um trabalho das editoras, né? As editoras acabam colocando na ordem do dia determinados autores e autoras, quando na verdade é um sistema mais complexo que passa pela pesquisa e pela leitura também crítica e acadêmica, não é? Sim, mas principalmente passa por uma questão de colonização cultural. Porque, veja, se você vê uma lista de leitura dos livros mais comprados hoje, e tenha, vamos dizer, 10 livros, 7, pelo menos 8 deles serão livros de outros países. A literatura brasileira contemporânea, ela não é... A literatura brasileira contemporânea não. A literatura brasileira em si, ela não é devidamente valorizada no país. E aí não é uma questão apenas dos editores, tá? Nem dos autores. Como eu falei, uma coisa assim, muito, muito maior que está vinculada ao projeto que a gente vive de capitalismo, de neoliberalismo, entendeu? De grandes cadeias de venda de livros, como a Amazon e etc. Como também está vinculado a essas questões aqui, como a gente está agora no Instagram e essas redes sociais, entendeu? Quem tem mais visualização, quem é mais famoso aqui ou ali e tal, entendeu? E tudo isso. Então, assim, tem muito também a questão dos prêmios, né? Quem ganha prêmio é mais visibilizado, quem não está interessado em prêmio vai, de certa forma, passar batido, entendeu? Então, assim, não tem como te dar uma espécie de cenário, assim, fácil para você aqui, porque é uma questão tão complexa, que envolve tantos fatores, inclusive a educação brasileira, sabe? Que não tem como a gente não falar da literatura brasileira sem falar que não existe incentivo à leitura. Sabe, um processo amplo e vamos dizer assim, de suma importância de incentivo à leitura, não há. Existem ações individuais, ações culturais e tal, feito assim um esforço imenso para conseguir fazer esse tipo de coisa, mas tudo feito realmente na base do esforço coletivo para que a coisa não fique ainda pior. Mas é um cenário muito complexo, entendeu? E ainda tem essa questão do pessoal que só lê o eixo Rio-São Paulo e que usa seu espaço para falar apenas do eixo Rio-São Paulo ou de alguém que ganhou o prêmio, entendeu? Entendi. Eu me lembro, Mariana, de algum tempo ainda encontrar nos jornais de grande circulação um espaço, né, ainda quando segmentado, ainda quando restrito a um determinado dia da semana, para divulgação, para leitura crítica, para resenha de obras literárias. E hoje eu sinto que esse espaço está muito reduzido. Por outro lado, como você falou, existem sites, páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, que acabam muitas vezes quantificando as leituras e não efetivamente lendo as obras. E aí, com base nesse cenário, eu queria te fazer uma provocação, que é a seguinte: quais são os desafios do crítico, da crítica literária para esses tempos que a gente está vivendo? Lidar com o tempo e sobreviver. Porque sobreviver no sentido de que grandes críticos não estão apenas dentro das universidades. Por exemplo, eu agora não estou na universidade, entende? Outros grandes críticos que eu também conheço não estão, mas eles estão vinculados a setores de comunicação, a jornais, a revistas, etc. São poucos que não estão, muitos no YouTube e tal. Mas o grande desafio é lidar com o tempo. Por que eu falo isso? Eu sempre bato na mesma tecla desde que eu comecei lá em 2015. A leitura crítica ela leva tempo e esse tempo ele não acompanha o número de livros que são lançados. De nenhuma editora independente. Você vê a Patuá, por exemplo,
esse mês que passou, ela lançou vários livros. Eu não tenho como fazer uma leitura de cada um dos livros que ela lançou, e isso é uma editora que ela lançou para fazer uma crítica. A crítica, o problema da crítica é que ela é um exercício ante como é que se fala? Essa forçação de barra da aceleração do tempo. Porque o crítico está lá no Machado de Assis, ele tem que ser um ruminante, tem que ter 4 estômagos. Então você imagina o tempo de leitura, o tempo de anotação, o tempo de leitura, releitura, o tempo de escrita, o tempo de revisão. É claro que você vai encontrar sites em que as pessoas conseguem fazer uma crítica e uma resenha, uma resenha em uma semana. Agora, não dá para comparar um texto que se faz em uma semana de um texto que se faz em um mês. Em 2 meses, em 3 meses. A qualidade é outra. Então aí resta ao autor, porque aí é o autor que disponibiliza a obra, ou a editora que vai disponibilizar a obra. Desculpa, está dando alguma interferência no teu som. Acho que alguma coisa está arrastando no fone. Então assim... Aí está dando uma interferência, desculpa. Então assim, resta ao autor e a editora que disponibilizam as obras um pensamento de que, bom, eu quero uma resenha para hoje, eu quero uma resenha para ontem, né? Que não é nem para hoje, é para ontem, que tenha uma qualidade mais ou menos, ou eu quero uma resenha muito, muito boa e vou dar um prazo para isso. E pagamento suficiente para isso. Porque tem que ter pagamento. Agora, a quantidade está sendo mais vista do que a qualidade. E o tempo, quem escreve mais em menos tempo, também ganha mais. E aí eu sou uma crítica, mas eu sou uma dona de casa. Eu não tenho uma vida que me permita sentar, ler e escrever. Não é assim. E não sou eu. Tem muita gente que é assim, muitos autores, muitos escritores, sabe? Então, assim, se isso não for levado em consideração, as pessoas vão sempre estar lendo aquelas resenhas que, no fim e ao cabo, não tem crítica nenhuma, é só uma sinopse longa. Só uma narrativa mais curta que resume a história. É um resumo, não é nem uma resenha. Entendi. Mariana, eu sei, e sei que você sabe, mas assim, eu queria que você comentasse, se você quiser comentar naturalmente, né? Tem críticos que são contratados ou escolhidos só para falar bem de uma determinada obra que muitas vezes nem tem qualidade, assim? Eu não sei. Não posso responder. Não sei. Porque, assim, quando eu sou contratada para falar de coisas boas. Então, assim, os outros são contratados, aí eu já não sei. Eu nunca dei esse azar, graças a Deus. Entendi. Aquela história de fazer a divulgação da obra e, ao invés de uma crítica, faz basicamente um release de lançamento, e não uma Exatamente. É o que mais acontece. Entendeu? Claro que existem canais e blogs que têm uma qualidade e tal, os youtubers, assim, que fazem os canais e tal, mas a maioria, assim, que eu tenho visto, assim, é resumo. Entendeu? Não tem essa preocupação, tem preocupação mesmo com quantidade. Tipo, divulga 10 livros por dia. É sabe? mesmo. É assim. Aí você vai ler o texto, a opinião da pessoa, tipo, fulano é meu amigo, maravilhoso, escreve muito bem, e não sei o que, dá uma enrolada, conta a história e finda o texto com, olha, o link para você comprar e tal, e tal, e tal. Já aconteceu com você, Mariana, de fazer uma resenha ou fazer uma crítica para uma determinada obra e receber um feedback do autor ou da autora? E como foi? Você poderia relatar, assim, um autor, uma autora que você não conhecesse pessoalmente, lançou o livro, você foi lá, pegou o livro, leu, fez a crítica, publicou, e aí a pessoa entrou em contato com você? Tem histórias assim?
Ou Sim, não é tenho, tão comum isso? tenho, tenho sim. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, o Wisner Fraga. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Enfim, eu tive acesso, eu não lembro se ele me mandou, porque já faz tempo, eu não lembro se ele me mandou ou se eu tive acesso ao livro dele, chamado Privilégio dos Mortos. E é um livro, assim, um livro muito bom, muito, muito bom. Demorei, lógico, eu demorei para escrever a resenha. E aí, quando eu mandei a resenha para ele, ele veio falar comigo que eu tinha que lançar um livro das minhas resenhas, né? Inclusive, é um projeto também que eu tenho aí para lançar um livro com os textos lá, que tem 90, eu acho, mais de 90 textos do antigo Oris Belize. E é isso, assim. Tem também o Tiago Germano, que é um escritor que o livro dele que eu resenhei chamado A Mulher Faminta, que é um livro espetacular também. O Tiago Germano tem uma qualidade de conseguir descrever personagens femininas de uma forma que não transforma a mulher num objeto, porque os autores muitas vezes eles têm dificuldade de escrever personagens femininas sem transformar em objeto ou em estereótipo, né? E o Tiago Germano ele tem essa capacidade, principalmente nesse livro A Mulher Faminta, né? E aí ele também me deu um feedback maravilhoso e eu já tinha escrito alguma coisa sobre um livro de crônicas dele. Então, assim, esses dois são os que eu estou me lembrando agora. Tem também a Divanise Carbonieri, que eu acho que é pouco lida, ela tinha que ser mais lida. E ela tem um livro que eu gosto muito, que é o Passagem Estreita, é um livro de contos. E ela é uma contista exímia, ela é uma poeta, então, sabe, ela publica vários haikais, assim, aqui na página dela do Instagram. Então, se eu tivesse que indicar nomes, né? É claro que a gente tem aquela coisa, por exemplo, da Clarice Lispector naquela entrevista que ela não gosta de citar nomes, né? Mas eu cito nomes, eu não posso não citar, porque são nomes que você não vai encontrar. Não está na Globo, por exemplo, não está, sabe? Então eu sou obrigada a citar nomes, sabe? Tem o Roberto Menezes, tem, como eu falei, a Divanise Carbonieri, o Tiago Germano, entendeu? Que tem uma literatura densa, de altíssima qualidade e não vejo sendo pouco lidos, a não ser num círculozinho restrito de 0,01%, entendeu? A Divanise eu leio, ela está na mesma rede social que eu, acompanho os Haikais, ela é ótima, né? É uma querida. Os É, outros eu ainda não conheço, não tive a oportunidade, mas a Divanise é uma graça de ler, ela super é. dinâmica na rede social, super atuante. Deixa eu te falar uma coisa, você desenvolve uma leitura, né? Um acompanhamento do desenvolvimento do que é produzido em termos de arte, de cultura na Baixada Fluminense. Você é uma divulgadora, uma incentivadora. Eu queria te perguntar se há hoje algum projeto, alguma ação para os talentos, tanto no teatro quanto na poesia, enfim, outras formas de arte, na Baixada Fluminense, de que você tenha conhecimento, que você gostaria de comentar ou divulgar. Olha, primeiro dizer assim, que falar em termos de baixada é complicado. Por quê? Porque a baixada é enorme. Então, assim, não tem como eu ficar sabendo do que acontece de Japeri a Nova Iguaçu. É enorme, tá? Então, são muitos municípios enormes que não tem como acompanhar. Os que eu mais acompanho são Nova Iguaçu, porque eu fiz muito sarau lá em Nova Iguaçu, participei de muito sarau em Nova Iguaçu, e lá eu sei que eles têm uma. Eu não sei como é que tá agora, tá? Assim, atualmente eu não sei como é que tá, eu não tenho acompanhado. Mas eu sei que eles têm uma Secretaria de Cultura atuante, né? Aqui em Belford Roxo a coisa é mais ou menos assim, ainda não é assim como eu gostaria que fosse, mas é aquilo. Eu sou uma pessoa que gostaria que tivesse biblioteca em todo lugar, né? Aquela coisa toda. Como professora, né? Eu quero que tenha biblioteca em tudo, teatro em toda esquina, cinema e tal. Aqui a coisa ainda eu acho que engatinha, né? O prefeito ele se preocupa muito com obra, né? Com infraestrutura. Não estou tirando mérito do prefeito, não, tá? Embora que na questão política eu tenha minhas ressalvas. Mas ele se preocupa muito com infraestrutura, porque realmente a infraestrutura é algo que em Belford Roxo é necessário, é uma preocupação, entendeu? Então, assim, porque
E aí, em outros municípios, São João tem uma casa de cultura chamada João Cândido. Eu não me lembro o nome. Mas tem uma casa de cultura também atuante lá, e lá o movimento negro faz trabalho, assim, trabalhos incríveis, sabe? Com literatura, lá é muito atuante. E assim, em outros municípios eu não acompanho. Assim, Caxias eu sei que tem um polo de cinema, o polo de cinema é bem forte, e teatro também, eles também trabalham com essa questão da cultura de terreiro, né? Então eles teve uma peça atualmente sobre Joãozinho da Gomeia. Tudo isso eu acompanho por aí. Ao fim e ao cabo, eu me vinculei tanto à questão da universidade que eu não consigo acompanhar tudo ao vivo e a cores, a epidemia e tal. Mas esses 4 municípios são os que eu mais acompanho porque são perto de mim, né? Em São João foi onde eu nasci, né? Então eu acompanho lá o que acontece. Tenho contato com escritores de lá, né? Como a Elizabeth Nascimento, que é uma escritora de altíssima qualidade, porque ela é do eixo Rio-São Paulo, mas ela é da Baixada Fluminense. Então, dentro do eixo Rio-São Paulo, ainda a gente tem a questão do território, sabe? Mapa, como se Rio fosse um condado homogêneo, e não é. E nem São Paulo. Então, ainda tem isso ainda que a gente tem que pensar. Pra você ver como é que as coisas são complexas. Então, é basicamente isso. Só acompanho São João, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Mas eu devo estar defasada aí em algumas ações. Entendi. Na pré-pauta, você comentou, né, se definiu como uma anti-heroína. É claro que eu vou pegar no seu pé, é claro que eu vou te provocar. Conta um pouco aí da atuação dessa anti-heroína que está vencendo cada vez mais desafios, fez uma pesquisa brilhante, defendeu, publicou, está tocando projetos, é uma referência quando se fala em leitura crítica. Essa anti-heroína, ela está fazendo coisa pra caramba, né? Pois é, o engraçado é que você falando, parece realmente que é muita coisa. Eu que estou fazendo tudo, eu não tenho essa consciência. Eu estou tendo essa consciência aqui agora, falando com você e, vamos dizer assim, tomando consciência das coisas que eu faço, né, das coisas que eu já fiz. E assim, eu digo que eu sou uma anti-heroína porque por eu morar na Baixada Fluminense, eu já me considero uma pessoa que é mais uma sobrevivente, tá? Eu não acredito em figura de herói. Acho que por nascer, morar e ter me desenvolvido na Baixada, a gente não acredita em herói aqui, tá? Porque não tem herói aqui no meu território, a gente não acredita em heróis. Tem pessoas, sabe? Porque, então assim, eu também não fui criada para acreditar em heróis, nem em príncipes, nem em pessoas de, de alta carga moral e que, sabe, a coisa do herói mesmo. Não acredito em mitos, por exemplo, sabe? Todos os meus. E não é nenhuma questão assim dos meus heróis morreram de overdose. Não, é porque não tem herói, ninguém é herói, sabe? É todo mundo humano e tá todo mundo tentando aí cada vez mais assim sobreviver, sabe? Porque viver já tá pesado. Então, eu me coloco como anti-heroína justamente por não acreditar em heróis. E talvez por isso eu tenha trazido o Sétimo Selo, sabe? Que é um filme em que ninguém quer ser herói de nada, sabe? As pessoas estão na ruína e nos escombros, que é só o que eu vejo, sabe? Quando se trata de Brasil, quando se trata de mundo, assim. Por isso que eu falei até aí na pré-pauta da Mentar, que eu falei que vejo o mundo muito em preto e branco, e é por isso também que eu trouxe o filme O Sétimo Selo, porque é assim que é, sabe, as coisas. Embora a literatura tenha o papel de um encanto e de uma fuga, né? Ainda assim é nela que a gente vai encontrar talvez aquilo que a gente fuja, sabe? A fuga se transforma numa traição da fuga, a partir do momento que a literatura traz pra gente o absurdo, o nada, sabe? A morte, que são esses assuntos assim que eu gosto. Por incrível que pareça.
sabe? Então, anti-heroína por isso. E talvez nem anti-heroína, sabe? Talvez só um papel coadjuvante ali daquela pessoa que está servindo café para o protagonista. Entendi. Agora, eu, né, acompanho você, vejo o que você publica, o que você escreve, mas não sou só eu, porque você tem poemas publicados em vários sites, né, na rede social. A cada novo texto, a cada novo poema que você publica, né, há sempre uma repercussão bastante considerável. A coisa de um ano, um pouco mais de um ano, você publicou um poema que o professor Roberto Bosetti, da Universidade Rural, comentou, interagiu, e aquilo foi bastante interessante. Eu também li o poema, fiquei bastante impressionado. E eu gostaria de pedir a você, se você puder, que você dissesse aí um ou dois poemas seus para a gente ouvir. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria de ver né, os teus textos e sobretudo, ditos por você, porque ler na rede social, nos sites, eu tenho lido sempre. Agora, ditos ao vivo por você vai ser um privilégio. Obrigada. É porque assim, eu costumo ler muito texto de outras pessoas, né? Mas os meus mesmo eu não leio porque assim, eu não acho nem que eu consiga ler bem assim os poemas, sabe? Tanto meus quanto dos outros, assim. Então, eu quase não leio meus poemas, mas eu vou ler aqui para você. O nome é Ventre Vazio. Do desprezo primitivo, da barriga odiada e mórbida, silêncio nascido de noites e noites e noites, repetindo-se como uma roda que não para. É viva e pesada, a pedra nas minhas costas ensanguentadas. Os versos em frações de segundo utilizam meu rútilo útero, o último grau menor de oxigênio. Sufocada e delirante, eu arranco de mim o feto macio, mas tirânico, deliberações entre eu e os meus demônios. Nesta vida não há deuses para mulheres. A memória é uma serpente rastejante desde o Éden. Somente desgraça, sangue, selva, guerra, lágrima, suor e abandono. De homem para homem é dado meu destino, jogado de mão em mão o meu corpo. Da placenta que eu vim, um ventre vazio foi o que fiz, e parei tudo. É por isso que eu não gosto de ler, porque é tão trágico, é tão, às vezes chega a ser meio ridículo, assim, de dramático, enfim. Vamos lá. Esse se chama A Bênção. Aprendi nesta vida qualquer coisa amaldiçoada, e que eu deveria escrever um romance no meio da madrugada. Mas o que nasce é entrecortado e falível, escrito errado, pois a pressa da morte, do morrer, do sair, de não voltarei, de não te rever nunca mais. Aonde estaremos amanhã? Por que estamos tão longe? Meu corpo ainda reside nas sombras da minha memória. Alguma boca sagrada, algum cabelo de doçura, um olhar que ninguém viu, o amor que eu silenciei. Uau. É tão bobo, meu Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um poema chamado Billy, que diz assim: lava os pratos do jantar enquanto Adorno fala pausadamente sobre a dialética, a indústria cultural e reclama do jazz que toca baixinho na sala de estar. Somente Benjamin, sorrindo, relega a si mesmo a tarefa tediosa de secar os talheres e me dizer entre sussurros: pegue o bebê inseto e vá dormir. Theodore não vai parar de falar de si. Entre as tarefas domésticas, os teóricos da literatura vão aí dialogando com você sempre. Essa é a minha vida. Esse poema aí é a reflexão da minha vida, porque quando eu estava na graduação, a minha obsessão era Adorno. Eu era obcecada por Adorno, assim, muito. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu moro na Baixada. E que aqui a Alemanha é outra. Aqui é Benjamin, entendeu? Não tem como... Adorno, ele fala mal do jazz, né? Então, eu não posso renegar, renegar como é que eu posso dizer? Uma coisa assim que é o que me fez nascer. E daí a minha escolha por Benjamin, porque Benjamin é aquele que através dos fragmentos, né, através do pouco, ele vai tirar muito. Eu acho que o final também da vida dele é algo que me choca e ao mesmo tempo me transtorna. Então, assim, é uma figura que eu aprendi a amar por conta de um orientador que eu tive na graduação chamado Nonato Gurgel, grande professor de literatura, grande poeta, e ele
assim, o esforço dele para fazer com que eu entendesse onde eu estava, né? Porque eu achei por muito tempo, eu era muito eurocêntrica, sabe? Eu era muito eurocêntrica. E foi ele que me deu o Brasil, Nonato Gurgel. Foi ele que me deu o Brasil, Benjamin e Raduan Nassar. E aí eu conheci o Brasil. Te conheceu muito bem na companhia de Nonato e Raduan, incrível. Bom, Mariana, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu quero aproveitar a sua presença para agradecer as pessoas que nos acompanharam, que fizeram comentários, que deram uma passadinha. Agradecer as pessoas que nos verão no futuro, né, porque o vídeo fica disponível aí em plataformas diferentes, como podcast no Spotify também, as pessoas que vão nos ouvir, as pessoas que participaram do projeto até aqui. Hoje já é o 27º episódio, né? Agradecer muito a sua presença, né? Convidar as pessoas para que na próxima sexta-feira eu vou receber aqui a poeta, professora, pedagoga, presidente da UB, Eurídice Espanhol. Ela vai falar de um filme que já apareceu por aqui, mas vai trazer a leitura dela, que é A Cor Púrpura. Então, convidar todas as pessoas para que participem, para que assistam, para que acompanhem. Será o 28º episódio. Quanto a você, Mariana, é dizer o seguinte: você tem uma força, você tem um entendimento do papel da arte na formação do indivíduo, você tem um dinamismo na tua pesquisa que realmente é impressionante, é um exemplo. Eu conheci você e ainda que brevemente depois a gente ficou, né, trocando impressões ou conversando à distância, mas ler os seus textos, né, ler a sua pesquisa sobre a obra do professor Ronaldo Lima Lins, me deu um entendimento, me deu uma condição de dialogar com a obra em aspectos que até então, para mim, como leitor, eram insondáveis. Então, eu tenho que agradecer a você pelo seu trabalho, né, parabenizar você por essa voz, né, que abre espaço para que outras pessoas possam ter os seus trabalhos conhecidos, lidos, ou simplesmente ter um interlocutor, que é uma coisa tão difícil nos dias atuais, né? Ter alguém que tope o desafio de bater um papo, de conversar, de nos ouvir, e você está sempre desse propósito de ouvir, de dialogar, de construir algo diferente, né? De buscar espaços, muitas vezes, onde as pessoas dizem, por aí não sei se dá, e você é incansável e vai lá e constrói, e é realmente um exemplo, para mim um prazer ser seu amigo, ser seu fã, né, fã do seu trabalho, e agradecer muito a você por ter topado participar do projeto, né, por essa contribuição, por essas coisas tão importantes que você nos disse hoje, e abro espaço para suas considerações finais. Acho que primeiro agradecer, porque para mim é sempre uma oportunidade assim, de ouro quando alguém abre as portas para eu poder divulgar minha pesquisa, porque essa é a função da pesquisa, não é ficar só dentro da universidade, né? Então, eu agradeço pelo espaço. Agradeço também pelo espaço de poder divulgar a obra do professor Ronaldo Lima Lins, que é para mim uma obra muito especial. Não é só algo que eu estudo, né? Então, convidar as pessoas a lerem, a procurarem as obras para conhecer, é algo muito diferente do que a gente está acostumado, inclusive hoje, né? Muita coisa que os contemporâneos fazem e acham que descobriram a pólvora, o professor Ronaldo já fazia nos anos 70, então assim, né? É uma responsabilidade muito grande para mim, principalmente estudar e desenvolver pesquisa sobre. Ainda estou engatinhando nisso, tá? Tem muita coisa para ler ainda. E agradecer o espaço para poder falar sobre poesia, para poder falar sobre arte, sobre cultura e principalmente também falar sobre o meu território, que é a Baixada Fluminense, porque a gente é sempre relegado, né? Então, eu agradeço muito por você ter chamado uma pessoa da Baixada Fluminense para falar sobre a Baixada Fluminense. Foi muito especial da sua parte para mim isso, perguntar sobre a Baixada Fluminense, que é uma coisa que eu tenho paixão em falar. É sobre o meu território, tá? Então, e com todo respeito, assim, sabe? Sem preconceitos. Agradecer as pessoas que estiveram presentes e que vão ouvir essa entrevista depois. Espero que eu tenha conseguido explicar bem as coisas, porque às vezes, se eu tiver explicado alguma coisa mais ou menos, enfim,
É só me procurar em alguma rede social aí, pode me xingar, pode mandar mensagem, a gente conversa, aquela coisa toda. E é isso, agradecer, muito obrigada. E estamos aí. Uma E boa parabenizar noite. seu trabalho também, seu projeto. Uma boa noite a você. Muito obrigado mais uma vez. E quando a pandemia passar, vamos marcar um café com o Cinda, com o Ronaldo, com nossos amigos e amigos, professores e professoras, né, que fazem parte desse grupo, desse círculo de amor e amizade que a Cinda e o Ronaldo construíram e do qual nós Com fazemos. certeza, com Grande abraço, certeza. Mariana. Grande Felicidades. abraço para todos Tchau, tchau. nós. Tá? Prazer falar com você. Grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau.